Iniciando mais um vídeo aqui, certo? Crimes contra o patrimônio, como foi a última aula aí, certo? Roubo e furto. Dessa vez aqui vai ser a resolução de questões, certo? Então F11 aqui, onde eu separei aí algumas questões, foram 10 questões, certo? Botei algumas bancas um pouco mais do nível alto, tipo Sebrasp, com Suplan. Coloquei também a DMTEC, da prova que teve agora, Matriz Camaragibe, Alagoas, da GCM, certo? E você vai perceber aí que é um tipo de questões que vai começar aí um pouco mais tranquilo, depois vai aumentando aí o nível, certo? Então vamos lá responder a questão. Eu vou responder aqui vai ser de azul mesmo, pronto. Jornada 07 aí, sendo iniciada com êxito, certo? Primeira questão, deixa eu ver se está riscando aqui. Primeira questão, fala o seguinte: um funcionário da empresa na qual o vigilante trabalha efetuou cópia das chaves do prédio e da sala de documentos, certo? Contratos e controles de materiais. Esse funcionário entrou no prédio com essa cópia de chaves. Vai grifando aí, certo? É muito bom grifar aí na hora da sua prova. E levou documentos importantes, saiu sem ser visto, inclusive tampando as câmeras de segurança. Que tipo de crime cometeu esse funcionário? E aí, um funcionário da empresa, na qual ele era vigilante, trabalha lá na empresa, né? O que aconteceu? Tinha a chave, certo? Uma das pessoas que tem autorização, e fez uma cópia dessa chave, certo? Para poder furtar documentos importantes, como foi citado aqui no enunciado. Ele utilizou o que? Meios, vantagens, certo? Que tipo de vantagem foi essa? Uma cópia de chave, certo? Aí, qual tipo de crime cometeu esse cara? Letra A, roubo premeditado. Letra B, crime passional. Letra C, furto simples. Letra D, furto qualificado. Letra E, dano ao patrimônio. E aí? É furto simples? Vamos lá. Se você marcou aí a letra C, você errou, certo? Você errou. Como foi falado na aula anterior, quando é citado no crime de roubo e furto, de roubo não, no crime de furto em concurso público, quando ele é citado no enunciado, cópia de chaves, quer dizer o quê? Chave falsa. E utilizando chave falsa para subtrair outras coisas, o que quer dizer isso aí no crime de furto? É uma qualificadora. Logo, a alternativa aí é a letra D, é furto qualificado, certo? Meu velho. Por enquanto tranquilo, né? Tranquilo. Vamos para a segunda. Uma pessoa informou para um guarda municipal que duas pessoas retiraram a placa de bronze de um monumento na praça municipal e fugiram com o material. Apesar de várias pessoas terem tentado impedir, esse fato registrado como qual tipo de crime? Aliás, esse fato será registrado como qual tipo de crime? E aí? Duas pessoas aí retiraram a placa de bronze de um monumento da praça municipal e fugiram com o material. Isso é o que? É um crime de furto, certo? Não houve violência nem grave ameaça, então é um crime de furto, certo? Aí a letra A está dizendo o seguinte: lesão ao patrimônio público. Letra B, furto simples. Letra C, roubo combinado. Isso que eu nunca vi não. Letra D, furto qualificado. Letra E, extorsão. E aí, meu velho? A alternativa aí é a letra. Se você marcou a letra B aí, você errou de novo, certo? Por que não é a letra B? Por que não é furto simples? Presta atenção aí no enunciado, certo? Uma pessoa informou a um guarda municipal que duas pessoas retiraram a placa de bronze. Duas pessoas praticaram crime de furto. O que quer dizer duas pessoas no crime de furto e de roubo também? Quer dizer o quê? Concurso.
de pessoas. Se o furto for aplicado em concurso de pessoas, no crime de furto e no de roubo também, aliás, no crime de furto, se for aplicado aí em concurso de pessoas, mais de duas pessoas ou mais de duas pessoas, quer dizer o quê? É uma qualificadora também. Então, gabarito aí é a letra D, é furto qualificado. Por quê? Porque foram duas pessoas. Se fosse uma pessoa, e aí? Era furto simples, certo? Como são duas pessoas, é furto qualificado, certo? No crime de roubo, isso aí é uma majorante, tá? Só pra reforçar aí. 3. Durante uma ronda no prédio da prefeitura, o vigilante constata que há um fio externo engatado na fiação de energia do prédio, obtendo energia por algo denominado ó de gato, onde eu falei ali na aula passada, né, que não vejo cobrando muito. Mas vamos lá, conforme o Código Penal brasileiro, como se denomina esse crime? Letra A, furto. Letra B, roubo de energia. Letra C, posse ilegal. Letra D, dano patrimonial. Letra E, extorsão de rede. E aí? Gato é crime, certo? Tá lá no artigo 155 também, inciso... Eu não vou lembrar o inciso não. Infelizmente eu não vou lembrar o inciso não, mas foi aquele que eu falei, que é o azulzinho, que eu não vejo cobrando. Roubo de energia elétrica é um gato, é furto. Roubo não, né? A gente fala roubo, né? Mas é furto, certo? É furto de energia elétrica. É crime. Crime que se encontra aí no artigo 155 do Código Penal. Logo, é um crime de furto, certo? Você que marcou aí roubo de energia elétrica, você tem que levar uma pisa, tá entendendo? É isso. 4, questão aí da Consulplan Promotor de Justiça 2024. João e Marcos, maiores e capazes, praticam um crime de furto na casa de Maria, pessoa idosa, que morava sozinha em sua residência. Destaca-se que nenhum dos autores do crime sabiam dessa condição da vítima, ou seja, João e Marcos praticaram o crime de furto na casa de Maria, onde é uma pessoa idosa, certo? Só que nenhum desses dois sabiam que essa pessoa era idosa, beleza? E que a mesma não se encontrava no local. Ela não se encontrava no local na prática do crime, ela não estava em casa. Diante da situação hipotética, deve ser aplicado a agravante relativa à vítima idosa. E aí, conseguiu interpretar? Conseguiu entender? Esse crime aí, que foi um crime de furto, onde o enunciado ali citou, certo? João e Marcos, duas pessoas, entraram na casa de Maria, pessoa idosa, não estava no local do crime, na sua casa, onde foi praticado aí o crime de furto. Diante da situação hipotética, a questão quer saber isso. Deve ser aplicada agravante relativa à vítima idosa. O que é agravante? É uma qualificadora, né? É um crime de furto. Quando se fala em agravante no crime de furto, é o que? É uma qualificadora, certo? Só que essa qualificadora, ela vai ser aplicada porque a vítima era idosa, porque ele foi na casa de uma vítima que era idosa? Pode ser. Por quê? Porque lá no Código Penal, ele fala que é praticado com idoso, certo? Pessoa idosa, vulnerável, é uma qualificadora de furto, certo? Mas preste atenção. Você não pode aplicar duas coisas não, só pode uma, certo? No primeiro caso, qual é o primeiro caso aqui? João e Marcos. João e Marcos é duas pessoas praticando furto. Logo, o primeiro caso aqui já é furto qualificado, porque é um concurso de pessoas, certo? E o segundo caso? O segundo caso é que Maria, a vítima, é idosa, certo? Só que a gente sempre vai aplicar no primeiro caso. Então, a questão aí, ela vai estar errada, certo? A agravante, ela não vai ser aplicada porque a vítima é idosa, não. Ela vai ser aplicada porque eram duas pessoas. Vai ser qualificado porque são duas pessoas que estão praticando o crime. João e Marcos, concurso de pessoas.
ela não vai ser aplicada porque a vítima é idosa, não. É sempre no primeiro caso. Qual é o primeiro caso? João e Marcos. Para você que vai achar que, primeiro que é um concurso de pessoas, segundo que a vítima é idosa, então a pena tem que ser maior. Óbvio que não, né? Porque poderia ser, né? Era bom para vagabundo, mas no Código Penal não. É sempre o primeiro caso. Qual é o primeiro caso? João e Marcos, concurso de pessoas. Vai ser aplicada aí a agravante, a qualificadora, porque é concurso de pessoas, certo? Logo aí o gabarito tá errado, não vai ser aplicado porque a vítima é idosa, não. O quinto da CESP. Marcos subtraiu para si, mediante grave ameaça, bens pertencentes a João. Marcos subtraiu pertencentes de João depois de oferecida a denúncia. Essa denúncia ela foi oferecida para quem? Delegacia. Um boletim de ocorrência aí na delegacia. Escrevi tudo errado, mas beleza. E antes do seu recebimento, Marcos procurou a vítima e de forma voluntária restituiu-lhe os pertences subtraídos. Restituiu-lhe. Quer dizer o quê? Devolveu. O que é que aconteceu aqui? E aí? Marcos furtou. Aliás, furtou não, né? Ele roubou. Tá ali, ó. Mediante grave ameaça. Marcos subtraiu, mediante grave ameaça, praticou um crime de roubo, certo? Contra João. Subtraiu os pertences dele, logo em seguida devolveu. O que aconteceu isso aí? O que aconteceu? Um arrependimento posterior. Lembra daquilo que eu falei no finalzinho da aula? Pronto, do arrependimento posterior no crime de furto e no crime de roubo, certo? Vamos lá. Teve um arrependimento posterior aqui, no qual foi um crime de roubo. Esse caso hipotético, de acordo com o Código Penal, letra A, incide causa de diminuição de pena. Haja vista o arrependimento eficaz da agente. Diminuição de pena no crime de roubo, negativo. Diminuição de pena no caso de arrependimento posterior, diminuição de pena no caso de arrependimento posterior só vai ser em crimes que não envolvem violência e grave ameaça. Roubo envolve violência e grave ameaça? Envolve. Logo, não vai ter diminuição de pena. A letra A está dizendo causa de diminuição de pena, tu já cota. Não precisa nem ler o resto. A conduta de Marco deverá ser considerada atípica. Haja vista a devolução de bens da vítima. Negativo. Uma vez praticado o crime, roubo ou furto, sempre praticou. Então, meu amigo, vai responder de qualquer jeito. Mas ele se arrependeu, independente. Praticou, vai responder, certo? Praticou, lá foi preso, tem um julgamento, vai responder e ponto final. Mas eu devolvi, vai responder. Se a questão, se vir no seu concurso aí, que ele não deve responder porque ele devolveu, negativo, ele sempre vai responder. Praticou, foi pego, vai responder, certo? Então aqui, meu amigo, tá errado. Não é porque ele devolveu que ele vai ser isento aí da parada, não. Letra C. Não incide nenhuma causa de diminuição de pena, haja vista a natureza do delito praticado. E aí? Pode ser. Letra D. Incide a causa de diminuição de pena. Causa de diminuição de pena. Crime de roubo, negativo. Haja vista a desistência voluntária do agente. Não se fala em desistência voluntária não, no crime de roubo não, tá? É sempre arrependimento posterior. Nem arrependimento eficaz, é arrependimento posterior. Letra E. Incide causa de diminuição de pena, haja vista o arrependimento posterior do agente. Tá tudo correto aqui? Não, aqui tá correto, aqui tá errado, porque não tem diminuição de pena no crime de roubo, porque envolve violência e grave ameaça. Diminuição de pena, novamente, diminuição de pena no arrependimento posterior só vai ter aí em crimes que não envolvem violência e grave ameaça. Furto, estelionato e assim vai. Eita, gabarito aqui é a letra C, que não vai ter aí diminuição de pena, haja vista a natureza do delito praticado. Letra C, certo? O sexto, Sebrasp, Carlos, policial militar em policiamento ostensivo, deu ordem legal de parada ao veículo dirigido por Marcos, que tinha acabado de praticar um roubo. Eita, praticou um roubo. Marcos praticou um roubo. Mesmo recebendo a ordem de parada do policial, Marcos saiu em fuga, tendo sido capturado logo depois. O que aconteceu aqui? O policial
deu ordem de parada, certo, a Marcos, que tinha havido praticado o roubo, e logo em seguida ele meteu o pé. Não obedeceu a ordem de parada do policial. O policial sabia que ele tinha praticado o roubo? Provavelmente não, né? A questão não fala. Provavelmente o policial aí estava fazendo o seu trabalho, né? Parou, mandou parar. O que aconteceu? Ele não parou e meteu o pé, certo? Isso aí, ó, polícia militar, servidor público, deu uma ordem, não obedeceu. Qualquer pessoa, tá? Qualquer pessoa. Se tiver uma blitz e você não parar, você vai responder aí, tá? Por quê? Pelo que, no caso? Desobediência. Certo? Desobediência. Independente se tu é uma pessoa, tá normal, tá certinha, tá com habilitação, tudo tranquilo. Deu ordem de parada, ele ficou nervoso e meteu o pé, furou um bloqueio da polícia. E aí? Furou um bloqueio da polícia, meteu o pé, não viu não. Desobediência. Certo? É o certo, né? Se for em outros casos, pode ter aí a CNH suspensa, certo? Porque você aí furou o bloqueio de um policial, uma blitz, certo? Pode ter aí a CNH suspensa. Nesse caso aí, como o policial não sabia nem nada, Marcos tinha praticado o crime de furto bem antes. Deu ordem de parada, ele não parou. O que é que vai acontecer aí? Ele não parou e desobedeceu uma ordem de um servidor público. Aí está dizendo aqui, né? Na situação hipotética apresentada, conforme o entendimento do STF, Marcos praticou o seguinte: letra A, roubo apenas. Letra B, roubo em concurso com crime de desacato. Desacato, ele respeitou o funcionário público? Não, ele não chegou nem a parar nem a discutir com o funcionário público. Logo, não é desacato. Letra C, com roubo em concurso com crime de resistência. Resistência, negativo. Letra D, roubo em concurso com crime de desobediência. Positivo. Alternativa aí é a letra D, de Deus. Certo? Letra E, roubo em concurso com crime de evasão mediante violência contra a pessoa. Negativo. O cara só meteu o pé, só nem parou, nem deu oi pro policial. Próxima questão aí é a 7ª. Da Consulplan, da atual regência do Código Penal brasileiro, observando a sistemática do crime contra o patrimônio. Julgue os itens a seguir. Se o indivíduo subtrai para si ou para outrem uma bicicleta de velocidade tipo Grove Overdrive 50, eu não sei nem que bicicleta é essa, cujo valor do mercado nova é de aproximadamente R$ 7.400, pratica a conduta típica de furto. Praticou um furto. O indivíduo furtou essa bicicleta aqui, praticou um crime de furto previsto no artigo 155 do Código Penal. No entanto, em relação ao furto, o juiz não poderá deixar de aplicar a pena caso o meliante tenha devolvido para a vítima uma bicicleta idêntica, nova, e ainda entregue a mesma quantia de 2.000. O que aconteceu aí? Novamente, o que aconteceu aí? Um arrependimento posterior. Ele reparou o dano? Reparou. Ele reparou aí, devolveu a bicicleta aí, devolveu a vítima a bicicleta idêntica, nova, e ainda foi entregada aí uma quantia em dinheiro, certo? Antes do oferecimento da denúncia. Sempre vai ser assim, antes do recebimento da denúncia. Quem é que recebe quando se fala isso? O Ministério Público, certo? Se o Ministério Público pegar a ocorrência, fudeu. Ele pode se arrepender 10.000 vezes. Aí ele vai responder aí seco, certo? Como foi um crime de furto, não houve violência e grave ameaça. E se o Ministério Público pegar essa ocorrência, já tá na delegacia, Ministério Público, julgamento, e ele se arrepender, devolver nesse dia, ou na hora que o Ministério Público pegar a ocorrência, ele não vai ter aí a diminuição de pena, tá? Só para deixar claro. Mesmo sendo primário e tendo bons antecedentes, vez que não há previsão dessa causa de isenção de pena e reparo do dano. Não há previsão dessa causa de isenção de pena e reparação de dano por si só, não extingue a punibilidade. E aí? Certo ou errado? Qual é a palavra-chave aqui? A palavra-chave é o seguinte. Deixa eu apagar isso aqui. É o seguinte:
A questão está dizendo que o juiz não poderá deixar de aplicar a pena caso o meliante tenha devolvido para a vítima a bicicleta. Está dizendo que o juiz ele não pode deixar de aplicar a pena, mesmo ele tendo arrependimento posterior e antes do recebimento da denúncia, independente se é antes ou depois, independente. Ele praticou o furto. Aí quer dizer que o juiz ele pode deixar de aplicar a pena porque ele devolveu, ou seja, o vagabundo não vai responder. Se ele devolver, ele não vai responder, não é isso? Não, certo? Novamente, se ele praticou, ele vai responder. Se ele devolveu ou não, é problema dele. Se ele devolveu, e como é um crime de furto, ele pode ter a diminuição de pena aí, perfeito. Ele pode ter, mas o juiz ele não pode deixar de aplicar, certo? Ele não pode, nenhuma hipótese, deixar de aplicar a pena. Logo aí está dizendo aqui, o juiz não poderá deixar de aplicar a pena caso o meliante tenha devolvido a vítima da bicicleta. Caso o meliante tenha reparado o dano, se arrependido e reparou lá o dano lá, devolver a bicicleta. Ele pode deixar de aplicar? Não pode. Se tivesse aqui esse não, sem o não, aí o gabarito estaria errado, certo? Mas como está dizendo aqui, o juiz não poderá deixar de aplicar a pena, gabarito aí correto. Aí, próxima questão aí, o oitavo. Fala o seguinte: João, após adentrar uma casa vazia, subtrai sem violência ou grave ameaça R$20 mil em espécie, evadindo-se. Na sequência, no dia seguinte, ao assistir um noticiário de televisão, João toma ciência de que os valores seriam empregados para pagamento de uma cirurgia de uma criança em breve realizaria. Eita, João, o sujeito ativo, praticou aí o crime de furto, né? Roubou R$20 mil. Só que depois ele viu na televisão que esse dinheiro era para uma cirurgia de uma criança, certo? Logo em seguida, sem que houvesse qualquer inquérito policial ou ação penal em andamento, vou até melhorar aqui, né? Porque tá. O agente devolve os valores pecuniários ao legítimos proprietários. O que aconteceu aqui? Ele devolveu. É um arrependimento posterior. É um arrependimento posterior. Ele vai responder? Independente, ele vai responder por furto. Certo? Cadê? Sem que houvesse qualquer inquérito policial. Ele vai responder por furto. Certo? Aqui foi um arrependimento posterior. Pode ter diminuição de pena? Pode. Como foi um crime de furto, pode ter diminuição aí de pena. Considerando a exposição no Código Penal, é correto afirmar que João, letra A, responderá pelo crime praticado, mas a pena do agente será reduzida de 1 a 2/3. Por força da desistência voluntária? Desistência voluntária não, ele roubou, como é que ele desistiu? É arrependimento posterior. Letra B, responderá pelo crime praticado, mas a pena do agente será reduzida de 1 a 2/3 por força do arrependimento posterior. Perfeito aí. Nosso gabarito é a letra B. Vamos ler o resto? Letra C, responderá pelo crime praticado, mas a pena do agente será reduzida de 1 a 2/3 por força do arrependimento eficaz. Eficaz não, arrependimento posterior. Deixa eu só... Eita, misericórdia. A caneta aqui deu problema. Pronto. Letra D, responderá pelo crime. Aliás, não responderá pelo crime em razão do arrependimento posterior. Só porque ele se arrependeu, ele não vai responder? Negativo. Letra E, não responderá pelo crime em razão do arrependimento eficaz. Independente, vai responder do mesmo jeito. Certo? Então gabarita aí a letra B, certo? O nono, no que concerne o crime de roubo, assinala a alternativa que apresenta a causa que traz o aumento de pena prevista no Código Penal. Ele quer saber aí no crime de roubo, né? Crime de roubo é 157. Um aumento de pena, uma majorante aí do aumento de pena aí do artigo 57, crime de roubo. O que é que vai causar um aumento de pena no crime de roubo? Letra A, utilização de arma branca para exercício da grave ameaça. Letra B, prática durante o repouso noturno. Letra C, lesão corporal de natureza leve sofrida pela vítima.
Letra D, transporte do veículo automotor roubado para outro município. Letra E, caso o bem roubado trate-se de semovente domesticável de produção, ainda que abatido. E aí? A letra B tá errado. Não pode ser repouso noturno, porque repouso noturno é uma causa de aumento de pena, só que no crime de roubo não, no crime de furto, no artigo 155 do Código Penal, certo? Então aqui, letra B já corta. Letra C, lesão corporal de natureza leve sofrida pela vítima. Natureza leve não, natureza grave. Grave, tá errado. Letra D, transporte do veículo automotor roubado para outro município. E aí, outro município? Outro estado. Letra E, caso o bem roubado trate-se do semovente domesticado de produção, ainda que abatido. Negativo. Gabarito aí é a letra A, certo? Utilização de arma branca para exercício da grave ameaça no crime de roubo, certo? Crime de roubo aí tem esse aumento de pena, essa majorante aí, se for arma branca, certo? É de arma branca, ó, arma branca é uma coisa menos grave, né? Então é um terço no caso, né? Um terço, certo? Se for arma de fogo, 2 terços. Entendeu? O 10º, a DMTEC, matriz do Camaragibe, prova agora de 2024, recentemente, guarda municipal. Leia o excerto abaixo. Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Só de ler isso aqui a gente já sabe, né? Teve violência, grave ameaça, logo é roubo. Ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzir a impossibilidade de resistência. A conduta acima configura o crime de letra A, furto, letra B, roubo, letra C, perseguição, letra D, rixa, bora direto, né? É a letra B. Subtração de bens utilizando violência e grave ameaça, crime de roubo, certo? Gabarito aí é a letra B e esse aí foi o vídeo, certo? Próxima aula aí eu acho que vai ser direito constitucional, certo? Eu tô vendo aí, que eu acho que eu não até agora não dei não, direito constitucional não, certo? Vou tá fazendo um vídeo aí de análise do edital agora que abriu da GCM de Agrestina, certo? Que é uma guarda boa, já vi pessoalmente, já arrombou, é uma guarda excelente, certo? Na minha opinião, é bem organizada, se eu não me engano aí é 10 vagas, ou é 11. Vou estar fazendo a análise aí, certo? Então é isso aí, esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Se gostou aí, deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo, valeu, falou e fui!